Queridos, em nome de Jesus, esse é o momento em que queremos refletir um pouco mais sobre as leituras bíblicas e de imediato quero dizer que a palavra de Deus para a gente hoje, a palavra de Jesus para nós hoje, nos pede dedicação. Ela nos convida a refletirmos sobre o quanto eu tenho ou não tenho me dedicado a Jesus e ao seu reino. Sim, essa é uma palavra que a gente chama de confronto, de incômodo, de lei, mas é essa palavra para a gente hoje, dedicação. Eu quero depois mostrar na parábola por que eu pego esse tema e por que eu trago essa reflexão. A dedicação ao reino, a dedicação à cruz e pela cruz, a dedicação que nós temos no dia a dia. Nada incendeia tanto como a dedicação. Quando a gente tem alguém do nosso lado dedicado, tendemos a também sermos dedicados. Quando percebemos alguém que se esforça em algo, isso comove, isso coloca destaques para essa ação. E hoje o Senhor Jesus vem nos perguntar sobre isto. E na parábola, sem entrar em detalhes ainda, mas na parábola, é como se Jesus mostrasse um ciúmes. É bom que vocês entendam bem essa palavra, o sentido dessa palavra. Mas há um certo ciúmes ali. Tem uma expressão do Antigo Testamento que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Essa palavra zeloso, ela tem um pouquinho de sentido dos ciúmes. Tipo assim, eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses. É como um ciúmes. E na parábola de hoje, Jesus, nosso Senhor, conta e mostra como as pessoas são, e aí vem a palavra que eu usei, dedicadas. Impressionante, dedicadas, espertas, planejam, maquinam pelas coisas desse mundo. E ele confronta isso e pede: não podem se dedicar ao reino e às coisas eternas? Por que tanta dedicação nessas coisas passageiras, perenes, vaidades? E ele convida: você tem se dedicado a isso? Seu coração está aqui? Hoje entre aspas, o Deus falso que é colocado em xeque nos nossos textos bíblicos são as riquezas. Vocês perceberam nas leituras bíblicas, né? E o quanto que as pessoas se dedicam por isso. E aí a gente tem que se perguntar também: a que eu tenho me dedicado ultimamente? Bom, deixa eu ver, meus últimos dias, meus últimos meses, o que eu tenho dedicado? Onde é que está o meu coração? O que eu tenho buscado? Quais são os meus planos? Tenho me dedicado a Jesus? Ao seu reino? Usando o meu tempo, usando minhas ações, usando minhas ofertas. Aliás, hoje o texto fala assim, né? Usem as riquezas de origem iníqua, as riquezas desse mundo para fazer amigos, para ser recebido no lar eterno por esses amigos. Tem a ver com também como eu administro minhas coisas para o bem maior que eu desejo. As ofertas fazem parte desta dedicação. Como eu tenho organizado a minha vida e dedicado minhas coisas nesse sentido? É a palavra de Jesus hoje. Ontem dentro das notícias aí, um dos esportistas chamado Caio Bonfim, que ganhou a medalha de ouro ontem naquela corrida diferente, né, que é chamada marcha atlética, que o cara vai caminhando assim, né, não pode tirar, tem que estar sempre com uma parte do pé no chão, não pode correr. E ele ganhou pelo Brasil a medalha de ouro. Ele deu uma entrevista dizendo que ele ficou 5 semanas fora agora, com dedicação. Vejam, a palavra que eu estou destacando é a dedicação completa a isso. Ele disse que ele estava falando, ele disse: eu estava conversando com o meu filho do meio. E o meu filho do meio disse que o meu filho mais velho tinha chorado no colégio.
Ninguém tinha me contado. Ele disse assim, né? Inclusive era para não me contar, mas ele era meio fofoqueiro, contou, né? O mano chorou no colégio. Aí disse que a professora perguntou para ele por que ele estava chorando. Ele disse: eu estou com saudade do pai. E esse esportista, o Caio Bonfim, então disse: cara, naquela hora ali, como diz o gaúcho, né? Cai os butiá do bolso. Eu fico: será que vale a pena? Olha essa escolha, eu estou fazendo o guri sofrer por causa de uma escolha minha. E aí disse: não, agora que eu estou aqui, aí mesmo que eu vou fazer valer. Agora a minha dedicação é completa para fazer valer isso e para fazer também honrar o nome da minha família, dos meus filhos. Eu apenas trago essa história porque ela saltou também aos meus olhos como um exemplo de dedicação. A dedicação faz muita diferença. A gente tem atletas que são top de linha, são muito talentosos. Se a gente pega assim os grandes, por exemplo, assim, quando se fala em futebol, sempre se fala do Pelé. Mas ele sempre de novo dizia que era o que mais treinava, mais se dedicava. Hoje as palavras nos confrontam e nos perguntam sobre essa dedicação. Para não deixar aqui de tentar explicar, porque a palavra tentar, ela é uma parábola um pouco mais complicada, essa que a Gabriela nos leu, o texto do Evangelho. Por que ela é complicada? Porque ela, numa primeira leitura, dá uma estranheza. Mas para aí, um cara desonesto está sendo elogiado? É Lucas capítulo 16. Jesus diz que tem um cara que era gerente, administrador de um determinado local, e que ele tinha feito coisas erradas e ia ser demitido. Ganhou o aviso prévio. Arruma tuas coisas que tu vai lá, tu vai ser demitido. E aí, diz o texto bíblico que, diz a palavra de Jesus que esse cara disse: e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho mais condições, não tenho idade para trabalhar no campo, o que eu faço? E ele começou a agir desonestamente. Ele começou a se aproximar e dizer: quanto que tu está devendo? 100 barril? 100 barril? Escreve 50. Começou a agir de maneira desonesta para ganhar favor desses caras. E aí o dono, ou o chefe deles, olha só que esperto, que esperto. E aí Jesus destaca essa esperteza e coloca o quanto os filhos do mundo são mais espertos, mais sagazes, mais dedicados, esforçados ao que querem realmente alcançar. É um baita confronto para a gente. E aí depois ele começa a dizer no versículo 9, como eu já mencionei aqui: e eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Esse a riqueza faltar, aqui simboliza como ele pensava lá: agora vai ficar sem trabalho, mas quando ela acabar, porque esse mundo passa, aí tu vai ter algo que não fica aqui, não perece, mas é eterno. Hoje Deus nos confronta e nos pergunta sobre onde está o nosso foco. E Ele também nos acolhe e diz: calma, eu vou cuidar do dia de amanhã. Calma, eu me dedico a ti. E a motivação para essa dedicação é sempre olhar para a cruz. Ele é o 100% dedicado. O Senhor Jesus é aquele que não nos abandona. É aquele que veio dedicadamente, se tornou um de nós, padeceu por um de nós, e tinha não só uma marcha atlética de alguns quilômetros, não só uma corrida de algum tempo, e não ia cruzar simplesmente uma linha de chegada com os braços erguidos e sendo saudado por todos. A linha de chegada era a cruz, era a vergonha. Não era aquele pensamento de dizer: eu vou chegar e vou ser saudado. Não, eu vou doar a minha vida. Uma dedicação completa. Porque nós precisávamos. Porque sem Ele, nós éramos como filhos com saudades, e eternas saudades. Éramos como
aqueles separados, que sentem um vazio e que nunca retornariam para casa. Jesus foi esse 100% dedicado e expressa nas palavras bíblicas toda essa dedicação, todo esse amor, e nos confronta sempre de novo a como nós agimos e reagimos. Desde o Gênesis, a gente pega Caim e Abel, dois que querem render culto a Deus. Abel faz de maneira dedicada, com o coração, separa o que tem de melhor, o primeiro cordeirinho nascido do seu trabalho, essa é a sua oferta. Caim pega de qualquer jeito alguns frutos da terra. A dedicação é marcante nesse aspecto. Também ontem estava lendo ou vendo alguns trechos de cartas da época da Guerra dos Farrapos, que foi lembrado aí pelo nosso estado. E tinha um título que era Sangue, Suor e Bravura. Era a carta de Manuel Lucas de Oliveira à sua esposa Inês. Querida Inês é o título da carta. E ele fala dessa república, dessas lutas, e por fim ele diz, não é uma questão de assinaturas de um papel. Não foi com papel que nós conquistamos ou deixamos de conquistar. O que conquistamos, conquistamos com sangue, suor e bravura. O que Deus conquistou por nós é bem mais de sangue e suor. É um suor com sangue e é a sua vida por nós. E quando Ele pede que nos dediquemos a Ele, não é uma questão assim, eu preciso disso. Não é esse ciúme errado de quem tem problemas de autoestima. É de quem sabe que há uma dedicação que traz alegria. Há uma dedicação que traz recompensa. Há uma dedicação que traz sentido e propósito para as nossas vidas. Esse é o convite de hoje, do nosso Deus que cuida de nós, do início ao fim, que é o autor e consumador de nossa fé, e que nos indica uma vida com sentido, com segurança e com propósito. Que Deus nos abençoe a refletirmos sabiamente sobre nossas prioridades, sobre nossas escalas de valores e sobre o reino. Qual é o reino que eu busco e me dedico? Ele diz em forma de pedido, orientação e promessa: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a promessa: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém.